Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Bibo, de Joinville, Santa Catarina. Sou casado com a Alexandra, pai da Milena e do Kalel. E comecei, em 2011 a falar de Bíblia e Teologia na internet. E desde então a gente tem um podcast, que é o Bibotalk. Você pode achar aí nas plataformas digitais. E para mim é uma honra, papai, vocês estão sabendo? Coisa linda, legal, né? E, gente, eu fiquei muito feliz em saber que o nome vai ser Rodrigo. Pô, Baruque, show, obrigado, irmão. Vai ser lindo, significa príncipe poderoso, rico em glória. Não quer dizer nada, mas é um nome bonito, tá bom? Gente, então olha só. Para vocês que não me conhecem, visitem lá, tá bom? bibotalk.com e acessem e ouçam o nosso podcast, tem no YouTube, Spotify e tudo quanto é lugar. Galera, conheço aqui em outros lugares do Brasil, mas vocês já devem ter visto em novelas, filmes ou até mesmo na vida real, o que é um pouco mais trágico, a famosa carteirada. Que a carteirada é o quê? Você sabe com quem você está falando? Vocês já presenciaram isso? Eu já presenciei e já vi muito em filmes. Ô, gente, não me assusta, porque já aconteceu de subirem no púlpito para me tirar, então eu tenho um pouco de receio. Tá tudo bem, né? Não, eu só estou começando, paz e amor, prometo não falar de política aqui, tá? Então o que acontece? É muito chato, esse negócio de carteirada, porque a pessoa que está dando a carteirada, ela realmente, ela quer impor uma autoridade que talvez o cargo dela até tenha, e ela quer impor isso para se livrar de alguma enrascada. Ela quer sair de alguma situação sem se dar mal, e por isso ela fala: você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Não preciso nem dizer que isso é muito feio, é uma prática que realmente não combina, e principalmente quem se diz filho de Deus, filha de Deus, não deveria utilizar. Mas uma coisa me chama a atenção naquele que dá a carteirada: ele realmente acredita na identidade dele, ele acredita em quem ele é, ao ponto de colocar na mesa quem ele é, para se safar, conseguir alguma coisa, uma vantagem, enfim, ele tem convicção da identidade dele. Então o que acontece? Eu acho muito legal isso, por quê? Porque quem dá a carteirada sabe quem é, tem convicção de quem é, e mesmo que use isso para o próprio bem, mesmo que use isso para o próprio benefício, como os vilões fazem geralmente, Nos filmes os vilões são poderosos e utilizam desse poder para o seu benefício próprio. Mas esse lance da carteirada me chamou um pouco a atenção. Eu estava pensando sobre isso enquanto eu pensava um pouco sobre a identidade cristã, e nos falta muitas vezes, nós cristãos, que estamos em Cristo, uma convicção de quem nós somos. Falta nós, porque assim, enquanto tem aquele que dá carteirada, tem aquele que se minimiza, sabe? Tipo, quem sou eu na fila do pão? Eu não sou nada, não sou ninguém. Ou seja, existe uma crise de identidade, uma falta de propósito que invade muitos corações, e principalmente jovens, adolescentes. Aliás, tem muita gente, tem muito adulto que já passou dos seus 40 anos e ainda faz a oração: Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Senhor, quem eu sou, o que eu faço? E aí? Entende? Ou seja, é incrível como enquanto tem uns que sabem quem são e utilizam o seu quem são, o que fazem para benefício próprio, muitos cristãos não sabem quem são, não sabem o porquê estão aqui, o porquê fazem o que fazem, o porquê creem no que creem, andam meio perdidos. E eu acho muito lindo que a Bíblia tem vários versículos, vários. A Bíblia, eu poderia dizer que é uma história que fala da relação de Deus com o seu povo. Se a gente pudesse resumir a Bíblia, um dos resumos possíveis seria esse: a história de um Deus que se relaciona com a sua criação e compartilha atributos seus com essa criação. Ou seja, Deus olha para a humanidade, Deus olha para a sua criação e diz que ela é boa. E a essa humanidade diz que eles serão como Ele, ou seja, são imagem e semelhança, que estão aqui para cultivar e guardar. Na relação com Deus, nós descobrimos quem nós somos. Então Deus, a Bíblia, ela fala sobre a nossa identidade, ela fala quem nós somos. E existem vários aspectos que nós podemos abordar sobre a nossa identidade, sobre o que significa estar em Cristo, enfim, tem uma série de coisas. Então tem vários textos que tratam sobre isso. E eu quero pensar com vocês um pouquinho num texto que, na minha opinião, ele é carregado de cristã, automaticamente vem associado à ideia de propósito. Porque Deus não tem filhos à toa. Vou falar um pouco mais sobre isso, mas abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Pedro, no capítulo 2, eu vou ler na versão NVI, tá bom? 1 Pedro, capítulo 2,
Tem uma série de... Pode abrir 1 Pedro capítulo 2 aí. Tem uma série de questões muito legais nessa carta que Pedro escreve para várias igrejas que podem estar sofrendo perseguição ou irão começar a sofrer perseguição. Uma igreja, inclusive, que era plural, de judeus, gentios, ou seja, era uma igreja já misturada, não era uma igreja só de judeus. E Pedro, então, escreve essa carta e ele fala de várias coisas, e uma delas é algo muito forte. Pedro traz e resgata a identidade do povo de Israel. Pedro cita vários textos do Antigo Testamento aqui, com certeza ele cita 2, ele cita Êxodo, ele cita... se Pedro não soubesse, seria complicado, né? Por tudo que ele passou, assista The Chosen ou leia a Bíblia que você vai entender. Então o que acontece? Pedro está agora escrevendo essa carta para as igrejas. Gente, Pedro está escrevendo essa carta para toda uma igreja, composta de diferentes etnias, homens e mulheres. Ou seja, todos que frequentam aquelas igrejas estariam lendo essa carta de Pedro. Todos que estão ali, agora estão recebendo essa palavra que fala. E eu, para resumir aqui, para a gente ganhar tempo, eu vou ler só o versículo 9. Para mim, o versículo 9, ele é carregado de identidade e propósito. O versículo 9 está dizendo o que nós somos, quem nós somos, o porquê nós somos o que somos. O versículo 9 de 1 Pedro capítulo 2... diz o seguinte: vocês, porém, ou seja, vocês não são como aqueles que caem porque não acreditam em Cristo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, se um dia você realmente estiver numa crise existencial muito grande, ou uma crise ministerial, você deve olhar para esse texto. Eu não vou fazer o teste aqui agora, mas em várias igrejas que eu já trouxe essa mensagem, eu perguntava: irmãos, irmãs, quem aqui se considera um ministro do Evangelho? Levanta a mão. Pouquíssimas pessoas. Responda essa pergunta para você: você se considera um ministro do Evangelho? Você se considera um sacerdote de Deus, uma sacerdotisa de Deus? Isso revela a nossa crise. Porque nós fomos o quê? Fomos nos acostumando com a ideia de que ministro do Evangelho, de que os sacerdotes de Deus são aqueles empossados por uma denominação e exercem um cargo de liderança, e eles administram os sacramentos, as ordenanças. Então eles são. Nós, meros membros, mortais, pecadores, que frequentamos o culto no domingo, damos ofertas, e viemos no culto de jovens e nos congressos. Nós, e quando eu digo nós, a igreja, ela foi terceirizando algo que é do próprio povo. Desde o Antigo Testamento, Deus chama o povo de Israel para ser um povo sacerdotal. Desde o Antigo Testamento. Obviamente, e Deus chama o povo de Israel, presta atenção aqui, Deus chama o povo de Israel como uma nação sacerdotal, antes mesmo de ter todo o lance lá com Arão, seus filhos, o ministério de sacerdote propriamente dito. Então aqui a gente já vê lá no Antigo Testamento que o povo é sacerdotal, ainda que dentro do povo Deus vai separar algumas pessoas para ofícios religiosos. Isso já está lá no Antigo Testamento. É reforçado no Novo Testamento e vai se perdendo na história da igreja. Não, ele é sacerdote, ele é o pastor, eles são os homens de Deus. Eu sou aqui, eu estou tentando, eu estou ralando. Só que a Bíblia está dizendo que todos nós, e aqui é muito legal, porque no começo do capítulo, Pedro ele vai trabalhar uma série de questões aqui, dizendo que nós somos o quê? Uma casa espiritual. Pedro está dizendo que nós somos pedras vivas, e nós somos um templo que o próprio Deus está montando, que o próprio Deus está construindo, fazendo pelo poder do seu Espírito. Então nós somos a casa de Deus, a morada do Altíssimo. Nós somos essas pessoas. Nós o quê? Somos pedras vivas. O objetivo do nosso ajuntamento, o objetivo da nossa comunhão, o objetivo pelo qual somos filhos e filhas de Deus, é para sermos um sacerdócio santo. Ou seja, Pedro está dizendo que
aquilo que foi dito para Israel, a função depois de Arão e seus filhos, aquilo que estava restrito a um povo, a uma nação, agora é dita, agora é atribuído a todos aqueles que estão em Cristo. Vocês são. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, Deus habita na sua igreja, ministra na vida do outro. Esse é o ideal bíblico, esse é o ideal de igreja, um povo sacerdotal. Não tem castas, não tem superioridade espiritual, não, servos uns dos outros, uma nação santa, ou seja, um povo sacerdotal. Gente, isso é maravilhoso. Só que assim, obviamente que a identidade ela vem carregada de propósito e consequentemente de responsabilidade. Mas todos nós agora somos o quê? Pedras vivas. Pedras vivas que deriva do próprio Cristo, da pedra angular, um templo, uma casa. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Já no Antigo Testamento, onde nós temos o templo sendo construído, o próprio Salomão, na edificação do templo, 1 Reis 8, se não me falha a memória, já dá a letra lá que, olha, Deus não cabe aqui, Deus é maior. Ezequiel, né, a gente não entende muita coisa dos primeiros capítulos de Ezequiel, é muito louco. Os ufólogos adoram Ezequiel capítulo 1, por exemplo, que parece um disco voador. Da hora, mano. Mas se tem uma coisa que a gente entende um pouquinho, alguns teólogos falam, alguns comentadores do Antigo Testamento falam, é que em Ezequiel, nos primeiros capítulos, dá a entender que Deus não está preso, a glória de Deus, a presença de Deus se move por toda a terra, Deus sai do templo, entende? Há uma ideia de um Deus global, um Deus de todo mundo. Deus sai, sabe? Deus se move. Então já há uma ideia, há um desejo de que todo o povo tenha o Espírito Santo. Isso tudo está lá no Antigo Testamento. Só que vai se cumprir quando Cristo vem. Cristo então assume essa responsabilidade. Todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Então ele vem, ele assume e ele chama agora todos os povos, línguas e nações, enche-os do seu Espírito. Então agora não é mais o povo de Israel responsável por ser sacerdote do mundo. Agora é todo aquele que está em Cristo. Todo aquele que está em Cristo, todo aquele que se diz de Cristo, todo aquele que nasceu de novo, é uma pedra viva, num templo espiritual que é a habitação de Deus. E gente, se a igreja é a habitação de Deus, e a igreja somos nós, na verdade, já no Antigo Testamento há uma ideia de que o mundo é o templo de Deus. O mundo é o templo de Deus e nós somos os seus sacerdotes, nós somos as suas sacerdotisas. Ou seja, por meio de nós, por meio das nossas vidas, é que Deus vai oferecendo, Deus vai se entregando. É por meio das nossas vidas que sacrifícios espirituais vão sendo realizados. Que sacrifícios espirituais são esses, se a gente não fica matando mais animal, graças a Deus? O sacrifício espiritual é a nossa vida dedicada a levar os outros à presença de Deus. Porque agora não é mais um sacerdote exclusivo, cheio de regras e religiosidades, não. Agora é uma comunhão dos santos, onde eu e você somos responsáveis pelo nosso irmão. Onde eu e você temos responsabilidades sacerdotais. Gente, isso é muito forte, isso é muito pesado. Na verdade é pesado porque talvez a gente não entenda, porque no fundo é leve, né? O fardo de Jesus é leve, é o que ele diz. Aprendam de mim, sou manso e humilde, tomem meu jugo. Mas é leve. O caminho é estreito, mas o fardo é leve. Quando eu digo que é pesado, porque às vezes a gente não tem essa consciência e nem assume essa responsabilidade. Mas é muito lindo saber que nós não éramos povo de Deus, mas Deus escolheu em Cristo fazer um povo de todos os povos. Imagina que eu sou palmeirense, o Cacau é corintiano e nós somos irmãos. O André, é o que? É Inter, né? Colorado? E Colorado é o que? Eu não entendo essa linguagem. É Inter? Inter? Deus o livre. Mas tem mundial, né? Tem? O Palmeiras não, né? Mas tu vê,
Vocês estão entendendo? E, gente, e assim, ó, para nós é difícil às vezes entender algumas coisas, mas tu imagina para aquele tempo que a galera se achava mesmo o povo de Deus. Não, só os judeus aqui, e ó, não, tem que cumprir as coisas. A galera ainda, e aí Pedro entendeu, teve várias experiências lá em Atos, você pode ler em Atos capítulo 8, capítulo 9, Pedro entendendo que o povo judeu não era o único escolhido e tal, que agora Cristo abriu a porteira e quem está nele é povo de Deus. Deus constrói um povo, mas Deus não faz um povo, gente, para nada, tipo, ó, gente, eu estou protegendo vocês do mundo aí. Não, Deus faz um povo sacerdotal. Deus não faz uma aldeia exclusiva, não, galera, vamos ficar todo mundo junto aqui, uma casa espiritual para a gente ficar junto aqui. Não, vocês são sacerdotes, vocês são sacerdotisas, vivam nesse mundo, porque vocês não precisam, aliás, a gente precisa de culto, mas a gente tem que entender que a vida de um sacerdote, de uma sacerdotisa, ou seja, eu e você, porque temos o Espírito Santo, não está mais presa a um culto. Entendemos que a vida é cultica. O culto não acaba para nós. O culto não acaba para nós, porque nós somos um povo que tem o que? O Espírito Santo. É muito louco pensar que o Espírito Santo habita na igreja, habita em mim. Na teologia paulina a gente tem essas duas coisas que se movem paralelas. O Espírito habita no meio do povo, no capítulo 3 de 1 Coríntios. O Espírito habita em mim, que sou templo do Espírito Santo, mas é porque eu pertenço a esse povo. E por isso eu sou um sacerdote, eu sou uma sacerdotisa, eu tenho responsabilidades nessa identidade. Ou seja, quando Deus me torna seu filho por meio do sacrifício de Cristo, Ele entrega junto com a filiação uma missão. Quando eu chamo Deus de Pai, eu me comprometo com a sua obra. E isso é maravilhoso, é uma responsabilidade. Lutero já trabalhava isso lá. Olha, gente, é uma posição diante de Deus e também uma responsabilidade. E era muito louco Lutero falar isso naquele tempo, né? Porque no tempo de Lutero, era ainda mais forte essa ideia, essa separação entre clérigos e leigos, entende? Era muito mais forte no tempo, não, a classe espiritual e a classe não espiritual. No tempo de Lutero isso era muito, detalhe, né, gente, estou falando do século XVI, parece que algumas coisas não mudaram, porque ainda hoje nós colocamos pessoas na prateleira de cima. Se ela tem um título antes do nome, parece que ela é mais espiritual, e ela pode ser mesmo mais espiritual, mas nós muitas vezes atribuímos essa espiritualidade e essa presença de Deus só por causa de um título, quando na verdade não é um título antes do nosso nome que confere alguma coisa, mas é a nossa relação com Deus. Tanto que no Novo Testamento nem tem pastor, é os irmãos, são os colaboradores, presbíteros, entende? O título não era tão importante assim, era organizado, tinha lá, mas o título não era tão importante. Os meus colaboradores, os meus amigos colaboraram comigo no Evangelho, era assim que Paulo se referia. Havia liderança, não era bagunçado, mas o importante era estar em Cristo. E o povo inteiro era conscientizado disso. Ei, nós somos um povo de sacerdotes. Não é um povo que tem sacerdotes, não, é um povo que é sacerdotal. Vocês entendem essa diferença? Numa linguagem simples, para a gente entender, não é um povo que tem pastores, mas é um povo pastoral. Tá, Bíblia, então a gente não precisa de pastor. Claro que precisa, não está me entendendo? É claro que nós precisamos de pastores. É claro, na Bíblia tem líderes, só que são líderes no meio de um povo, lembra? Deus chama o povo, vamos voltar para o Antigo Testamento para você entender bem isso aqui. Deus chama um povo, faz uma aliança com ele, e diz que esse povo é propriedade exclusiva dele, que esse povo é uma nação santa, é um povo sacerdotal. Ele está chamando o povo todo para essa missão, e no meio desse povo depois ele vai separar Arão e seus filhos para exercerem uma espiritualidade, uma intermediação entre ele e o povo. Só que o povo poderia ter toda essa consciência. Ei, por mais que tenha aí o ofício do sacerdote, nós somos sacerdotais também. Por quê? Porque é responsabilidade nossa mostrar que há um Deus em Israel e que Ele é o Deus de toda a terra. E essa responsabilidade não mudou, agora está com a gente, está com a igreja.
E no tempo de Lutero tinha muito isso. No tempo de Lutero a galera realmente era mais forte esse lance, sabe? Esse lance assim de se acharem mais espirituais. E Lutero vem dizer, não. Olha, o serviço do padeiro, da mãe que troca as fraldas dos filhos, é tão espiritual quanto o serviço do Papa. Gente, isso era um absurdo para a época. Mas isso é libertador. É libertador você saber que o trabalho que você faz é importante na missão que Deus está fazendo no mundo. E que você não é menos espiritual e você não é menos trabalhador de Deus, porque você não prega aos domingos e nem lidera uma igreja. Não, se você é Uber, se você é engenheiro, se você é médico, advogado, se você é quiroprata, se você é servidora pública, isso pode ser um serviço espiritual apresentado a Deus todos os dias. Por quê? Porque você não precisa de um templo para ser um sacerdote. Você não precisa de uma igreja para ser uma sacerdotisa. O que você precisa é do mundo que está posto. O que você precisa é de cuidar desse jardim que Deus te colocou. Porque é nesse lugar onde você está que você é chamado a ser um sacerdote, a ser uma sacerdotisa, a ser um representante, a ser um arauto. Gente, isso é libertador. E a gente precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Por isso, voltando para o texto, quanta coisa está carregada aqui nesse texto. Quanta identidade está carregada aqui nesse texto. Percebe? Nós somos uma geração eleita. Uma geração eleita. Já falei um pouco sobre isso. Nós fomos escolhidos por Deus para agora representarmos a Ele. Gente, é muito louco. O André vai falar um pouco mais sobre isso, eu não quero adentrar. Mas é muito louco a gente pensar que Deus escolheu a sua igreja para representá-lo no mundo. Ou seja, a imagem que as pessoas têm de Deus vai ser formada em boa medida pela atuação da igreja no mundo. Em boa medida, a imagem que as pessoas vão construir de Deus está relacionada com a atuação da igreja no mundo. Gente, isso me dá calafrios. Isso me enche de responsabilidade, me enche de temor, de assombro. É muito louco isso. É muito louco saber que Deus nos tira dos nossos cativeiros, que Deus nos liberta com essa Ele nos escolhe. Somos escolhidos em Cristo, eleitos. Nós somos uma geração eleita, uma geração exclusiva, uma geração que pertence a Deus. E isso é muito louco, porque agora somos todos nós, diferentes países. Saber que Deus tem o povo dele espalhado pelo mundo. E não sei se você já pôde fazer uma viagem missionária ou encontrar irmãos de outro lugar do mundo. É muito legal, porque há realmente um senso de irmandade. A gente vai encontrar os irmãos em outro lugar, sabe, atravessa o oceano e você vai conversar. Você tem diferenças culturais, obviamente, mas a gente está ali na mesa conversando sobre o mesmo Pai. É o povo de Deus espalhado pelo mundo, que é um povo sacerdotal, um povo missionário, um povo que está em missão. Gente, isso é muito incrível, porque nós somos um sacerdócio real, que servimos a um reino. Não é alguns que são escolhidos para serem sacerdotes, é um povo que é escolhido. Que povo que é esse? Eu e você. É o povo que está em Cristo. Não são alguns agora eleitos especiais. Não, é um povo que é chamado à responsabilidade sacerdotal. É um povo que é chamado à responsabilidade pastoral. Porque nós somos o quê? Um sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. Nós somos uma nação santa. Significa o que é isso quando Pedro fala? Significa que nós somos uma nação, ou seja, e agora aqui nação é todos que estão em Cristo, não uma localidade geográfica. A gente tem que também perder um pouco essa mania de achar que alguns países são mais escolhidos e de que esse país vai fazer isso, porque agora... Não. Deus tem compromisso com uma nação só. Que nação que é essa? Aqueles que estão em Cristo. É esse povo que Deus tem compromisso, é esse povo que Deus comissiona. Certo? Então assim, a gente às vezes olha para algumas nações e faz umas confusão aí. Temos que tomar cuidado com isso.
A nação santa aqui é o quê? É esse povo. É esse povo que não é perfeito. Ser santo não significa ser perfeito. Nação santa, imagina, isso é dito para Israel, que ela foi uma nação santa. E a gente sabe que eles não foram santos. Mas eles são o quê? Uma nação separada por Deus, para uma obra, para um propósito. Quando você achar que você não tem propósito, lembre, a Bíblia está dizendo que você pertence a uma nação santa. Que você é uma nação santa. Somos muitos, somos uma nação. E essa nação é o quê? É separada por Deus para um propósito muito claro, para um objetivo. Obviamente que santidade, além de significar que a gente é separado por Deus para algo, somos separados, somos de Deus. Santidade também está envolvida em se parecer mais com aquele que nos chamou. Santidade está envolvida também em se parecer mais com Cristo. Ou seja, ao povo da aliança é entregue tudo, se espera tudo desse povo também. Deus tem expectativa aos nossos respeitos. Deus tem expectativas ao nosso respeito. Deus tem expectativas. Ele nos dá mandamentos, pede que a gente obedeça, porque se a gente o ama, nós o obedeceremos. E a base da obediência, é importante ficar claro, a base da santidade do povo não é a capacidade desse povo de se santificar, não. Esse povo não tem capacidade de se auto-santificar a si mesmo sozinho. A santidade é uma ação do Espírito de Deus, da comunhão com Deus. A obediência só é possível porque Deus capacita o seu povo. Como é que Ele capacita? Demonstrando amor, demonstrando graça. A base da nossa obediência é sempre a ação de Deus, é o que Deus fez primeiro. Então nós obedecemos porque fomos amados e retribuímos esse amor obedecendo a sua palavra, procurando uma vida de santidade. Porque Ele nos deu tudo, Ele obedeceu até a morte, morte de cruz, e pede que a gente tenha essa mesma obediência, esse mesmo pensamento. Em ambas as alianças, a antiga e a nova, Deus inicia a aliança e o povo se compromete em lealdade para com ela. Nação santa significa que existe um povo na terra, que sabe que foi separado por Deus para uma obra, que sabe que foi separado por Deus para ser um povo sacerdotal, e por isso então, busca se parecer mais com o seu Deus. Então, a ideia da santificação aqui é o seguinte: eu não me santifico para ser salvo, eu me santifico para ser sal, eu me santifico para ser uma bênção. O objetivo dos meus sacrifícios espirituais, do meu sacrifício de louvor, o objetivo de assumir uma identidade na presença de Deus, sempre será o seu povo. O objetivo de eu olhar no espelho, de eu em oração, eu falar com convicção: Senhor, eu sou o teu sacerdote, Senhor, eu sou a tua sacerdotisa, eu pertenço a um povo sacerdotal. O objetivo da nossa identidade sempre será o outro. Isso é cumprir a lei de Cristo, é carregar a carga um do outro. É sempre o outro. O objetivo de sermos um povo sacerdotal é o próximo, é o mundo que não conhece a Deus. Nós somos o quê? Uma nação santa, que não é perfeita, mas é madura. Tanto que o objetivo de perfeição na Bíblia, quando se trata do ser humano, aponta mais para essa ideia de maturidade, não de perfeição. Maturidade, é disso que nós precisamos, de um povo maduro, não podre, maduro. E um povo maduro, ele dá frutos. Eu penso sempre numa fruta madura, sabe? E fruta madura a gente faz o que com ela? A gente come. Uma fruta madura, ela cumpre o seu propósito, que é servir de alimento. Então eu entendo que se eu sou um cristão maduro, sim, eu vou servir de alimento. Porque eu ofereço o pão da vida, eu dou fruto, eu produzo frutos de justiça. E isso é maravilhoso, mas é também uma grande responsabilidade. Diz que nós somos um povo exclusivo. Gente, isso aqui é muito lindo. Nós somos um povo exclusivo de Deus. Deus tem ciúmes de certa forma de nós, porque Ele zela. Na verdade não é ciúmes, né? Ciumento, tipo um sertanejo universitário. Não, é um quê? É um zelo que Deus tem por nós.
Tanto que a palavra, aqui traduzida por propriedade, ela tem mais a ideia de preservação. Não é tanto propriedade assim, ó, isso aqui é meu. Não, a palavra aqui, que fala que nós somos tesouro, é mais uma ideia de preservação, de cuidado. E é isso que Deus está falando desse povo, que é uma geração eleita, uma nação santa, um sacerdócio real. Eles são meu, a minha propriedade, ou seja, eu cuido deles. Deus cuida de nós, porque somos dele, e ele cuida do que é seu. Alguns até dizem que por trás aqui da ideia é aquele lance de que, né, os reis eram enterrados com os seus pertences, ou seja, aquela ideia de tesouro pessoal e tal. Não sei, o André me corrige amanhã, mas alguns trazem essa ideia de realmente uma aquisição e um cuidado da propriedade. Bem, dito tudo isso, qual é então o propósito da nossa identidade? E se nós entendermos quem nós somos em Deus, a partir desse texto de 1 Pedro, de que eu sou um sacerdote, que eu sou uma sacerdotisa, que eu sou eleito, que eu sou eleita, que eu pertenço a uma nação santa, eu sou santo, com os meus defeitos e falhas, mas eu estou o quê? Neste caminho com Cristo, e é muito bom que nesse caminho com Cristo, eu tenho sacerdotes na minha vida, e ao mesmo tempo que eu tenho sacerdotes na minha vida, porque eu frequento um povo, eu não frequento uma igreja, eu frequento um povo que é sacerdotal, que é uma casa espiritual que Deus manifesta a sua glória, a família de Deus. É muito bom saber que enquanto eu cuido, eu também sou cuidado. É o nosso objetivo. Quem sabe o despir-se do velho homem, que Paulo vai falar na sua teologia, tem a ver com a gente assumir essa identidade de novo, de nova humanidade, que se santifica para ser uma bênção. Como dá a entender no contexto de Efésios capítulo 4, a gente se priva de fazer as coisas más, a gente se priva de viver como aqueles do mundo, que estão já com o seu coração endurecido. Por quê? Porque já nos foi dado uma identidade. É aquele lance de que nós já somos, porque estamos em Deus, mas também vamos nos tornando enquanto caminhamos nessa terra. Dá para entender isso? Eu já sou, mas eu vou me tornando. É muito louco isso e é maravilhoso. Eu já sou, porque eu estou em Cristo. Eu já sou eleito, eu já sou santo, eu já sou um sacerdote. Mas porque eu estou em Cristo, mas na caminhada eu vou ganhando consciência disso. Então aquilo que é velho, a velha humanidade, a velha criação, vai sendo o quê? Soterrada, vai sendo deixada para trás. As vestes da velha humanidade vão caindo. Por quê? Porque eu vou sendo despido da velha humanidade, e no poder do Espírito Santo vou recebendo as vestes novas, que já foram me dadas, porque eu estou em Cristo. Então qual é o propósito da nossa identidade? Anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente às vezes não entende isso, a profundidade que é isso, saber que nós estávamos em trevas, e nós fomos transportados para o reino da luz. Nós fomos transportados para a luz, e agora nós anunciamos isso. Será que o nosso coração se enche dessa convicção, dessa gratidão? Será que a gente tem essa consciência de que nós não merecíamos, mas Ele nos amou antes da fundação do mundo? Como disse um teólogo, antes do haja cruz, melhor, antes do haja luz, houve o haja cruz. Que Ele nos amou quando éramos ainda seus inimigos, nos tirou das trevas, nos fez seu povo, e agora diz: ei, anuncia isso que aconteceu com vocês, espalhem essa palavra que aconteceu com vocês. Vocês não estão aqui para militar por qualquer outra coisa, que não seja anunciar que eu tiro das trevas e trago para a luz.
Qual é o negócio da igreja? Por que a gente tem que assumir essa identidade? Porque nós temos essa responsabilidade, anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa identidade em Cristo vem carregada de missão e propósito. Se você não sabe quem é você, se você tem dúvidas, se você fica perguntando para Deus o que Ele quer de ti, Ele diz o seguinte: assume quem você é em mim. Assuma essa identidade que eu dei para você, porque você pertence ao meu povo. Deus não tem filho à toa. Ele está contando e encenando uma história no palco do mundo, e nos deu um papel importante nessa trama. Nos deu um roteiro, a sua palavra. Nos deu inspiração, o seu espírito. Nos deu uma família, a sua igreja. E nos deu uma promessa, a sua presença. A gente não tem o que temer. Eu estarei com vocês todos os dias. Vão e façam discípulos. Vão e anunciem. Não esperem os outros. Não assumam a identidade que eu dei para todo um povo, não para alguns exclusivos, especiais. Para de ficar perguntando o que Deus tem para você, e se assuma como parte do povo de Deus, e seja povo de Deus. Porque Deus tem uma obra com o seu povo. Para de individualizar o chamado, para de individualizar a vocação. E naquilo que você está fazendo, continue fazendo, agora para a glória de Deus, com a convicção de que o seu trabalho, aquilo que você faz no mundo para pagar os seus boletos, isso pode ser para a glória de Deus, isso pode ser um caminho sacerdotal para Deus alcançar vidas. Porque você encara o seu trabalho como algo bonito que Deus está fazendo no mundo. Nossa, Bíblia, tu não sabe no que eu trabalho. Não sei. Eu só sei que ele pode ser para a glória de Deus, independente do que você faça. Nossa, mas eu odeio o meu chefe. Difícil muitas vezes. Pois é. Como é que você pode mudar isso? Como é que você pode transformar esse ódio, quem sabe numa tolerância e depois numa missão? Difícil, eu sei, mas quem sabe? Sabe, talvez se você já parar de fofocar no momento do trabalho e do cafezinho, já ajuda alguma coisa. Porque agora você entende que é um sacerdote, uma sacerdotisa. Que mais do que odiar o seu chefe e o seu trabalho, você ama a missão que te foi dada. Isso é fácil? Não. E eu sei que 85% dos brasileiros não gostam do seu trabalho, segundo uma pesquisa. Mas é isso. Se você puder mudar, muda de trabalho. Se você não tem como mudar, faça para a glória de Deus. Vamos orar, queridos? Vamos assumir isso? Que nós temos um roteiro que é a palavra de Deus, que nós temos a inspiração do próprio Espírito de Deus, que nós temos uma família que é uma igreja que Deus nos deu e nos colocou nela, e nós temos uma promessa da sua presença. E eu ainda poderia colocar que junto com essa promessa da presença, vem a promessa da volta. Ei, não vai ser em vão. 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 Como o Baruch canta, né? E vai valer a pena. Mentira, assim. Né? Mas é boa essa, né? Tu gosta? É linda, né? Entendeu? Gente, isso vai valer a pena. Ei, está garantido. Ei, está garantido. Vocês já foram selados com o Espírito Santo. Está garantido. Sabe o Apocalipse, que o pessoal tem medo aí? Esses crentes que ficam tudo com medo de Apocalipse, que não pode ver nada acontecendo na televisão, que já fica... Ei, já venci. Já venci. Está garantido. Pode ter uma tribulação aí, pode dar uma chacoalhada, mas é só uma turbulência. Vai passar. Eu já venci. Tá bom? A jornada está garantida. A minha presença está com você. O barco vai tremer, vai vir relâmpago. Ei, eu estou no barco. Eu acalmo tempestade. Está comigo? Está comigo? Assume quem você é. Vem para mim e assume a identidade que eu te dei. Eu vim aqui para aproximar as pessoas de Deus. Eu vim aqui para ser uma ponte entre o perdido e aquele que pode salvar. E agora eu te chamo para fazer parte disso. Dessa história que o meu pai está contando no mundo, eu estou chamando vocês para interpretarem comigo esse papel principal, de serem ponte, não muro, serem ponte, de serem um povo sacerdotal,
de ser um povo que se esforça para se aproximarem as pessoas de mim. Ei, igreja, ninguém mais carrega a mensagem que vocês carregam, eu dei para vocês. É para vocês que eu dou a mensagem e a missão. É para vocês que eu dou amor e missão. É para vocês, não é para mais ninguém. Eu não quero esperar as pedras clamarem. Eu dei para vocês essa missão. Assumam quem vocês são em mim e cumpram o propósito da sua identidade. Nós somos sacerdotes, nós somos sacerdotisas, nós somos aqueles que representam Deus perante todos os homens, perante a humanidade. Que o Senhor nos ajude a sermos bons representantes daquilo que Ele fez. Com certeza a morte de Cristo não foi em vão. Sempre haverá um povo que não se dobrará aos prazeres deste mundo. Sempre haverá um povo que não se dobrará a Baal. Se você não entendeu a referência, deveria entender, porque isso está na Bíblia. E você precisa conhecer o roteiro que Ele deu. Sempre haverá um povo. Então o sacrifício de Cristo não foi em vão. Agora, Deus está fazendo algo lindo no mundo. Que legal poder fazer parte. E Deus não tem um clubinho exclusivo. Ele está chamando todos nós. Ei, vocês estão em mim? Então vão, para a glória do nome do meu Pai. Deus, em nome de Jesus, diante da Tua presença, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos fazer parte do Teu teatro. Obrigado, Senhor, pelo mundo que Tu criou e nos colocou nele como coroas dessa criação. Obrigado, Deus, porque Tu nos coloca no mundo e nos dá a mesma missão que deste ao Teu Filho, de certa forma. Nós não precisamos morrer pelo mundo, nós não precisamos morrer pela igreja, porque o Teu Filho já fez isso. Mas o Teu Filho nos comissiona a levarmos essa mensagem que fala de um Deus que tira aqueles que estão nas trevas e traz para a sua maravilhosa luz. Pai, em nome de Jesus, faz queimar no nosso coração essa certeza. Faz, Senhor, em nome de Jesus, nós sabermos que quem sou eu na fila do pão? Eu sou filho do Deus vivo. Quem sou eu na fila do pão? Eu sou um sacerdote de Deus, eu sou uma sacerdotisa de Deus. Para ser servida? Para ser servido? Não, para servir. Inclusive, é um sacerdócio real. Somos reis e rainhas. Para serem servidos? Não, para servir. Porque foi o que o Rei dos Reis fez. Foi o que o sumo sacerdote fez. Ele serviu e disse: vão e façam o mesmo. Pai, nós queremos assumir a nossa identidade em Ti. Para a glória do Teu nome, nós queremos assumir a nossa identidade em Ti. Nós somos uma geração eleita, uma nação santa, um sacerdócio real, uma propriedade Tua que Tu cuida com amor. A vinha que Tu cuida, que Tu poda. Nós somos esse povo, Senhor, que está aqui para anunciar as grandezas, as Tuas grandezas. E não há, Senhor, grandeza maior do que aquela que Tu já fizeste no Calvário. Não há grandeza maior do que aquilo que Tu fez por nós na cruz, Senhor. E é esse Cristo e Ele crucificado que nós anunciamos, porque o Senhor nos ama e foi até as últimas consequências para nos resgatar. Que nós possamos valorizar isso, Senhor, e cairmos em missão, de segunda a segunda, testemunhando quem Tu és. Em nome de Jesus, amém e amém.